Shalom, shalom, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do livro de João, capítulo 17. Há um texto onde fala a respeito da oração sacerdotal de Jesus. E é uma oração um tanto quanto especial, porque esse é o momento onde Jesus ele vai até o Getsemane para ter um momento de oração e um momento de intercessão. E ele sabia que essa era uma oração que antecederia o caminhar dele, os passos dele para a cruz do Calvário. Tanto que antes dele ir para esse local, junto com alguns discípulos, ele tem um tempo onde ele celebra a ceia junto com seus discípulos. E depois dele celebrar a ceia, ele se retira para orar e vai para este ambiente, para esse ambiente de intercessão, para esse ambiente de oração. E interessante que ele vai para um lugar chamado Getsemane, onde no original no hebraico a palavra Getsemane significa lugar de moer, lugar de espremer. Getsemane ele é um lugar, é um jardim, onde eles usavam uma pedra para poder moer as azeitonas, para poder extrair o azeite dela. Então, esse ambiente, esse lugar chamado Getsemane, que significa lugar de moer, lugar de espremer, é nesse ambiente onde Jesus ele faz a sua última oração, ou melhor, a oração que antecedia o caminho dele do sacrifício do Calvário. E é muito interessante porque é como se Jesus chegasse nesse momento e falasse: Pai, eu estou indo para a cruz, eu estou indo cumprir com o meu propósito, o meu sacrifício, onde estarei me entregando. Mas antes de me entregar na cruz, antes de suprir na cruz e cumprir com o meu papel, cumprir com o que já estava havido profetizado pelos profetas, eu quero aqui, Senhor, poder dizer aquilo que eu espero, né? Aquilo que eu desejo, parte do que eu desejo com relação ao sacrifício da cruz. Então, algo interessante que Jesus, ele começa a orar, começa a falar aquilo que estava no coração dele. No livro de Lucas fala que Jesus, quando estava nesse ambiente, ele orava e o seu suor escorria como gotas de sangue. E algo interessante que quando nós pensamos que nível de oração, que nível de intercessão Jesus estava fazendo, aonde havia uma agonia dentro dele, aonde ele suou gotas de sangue. Há um texto que fala que o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E quando a gente para pensar gemidos inexprimíveis, a gente imagina aquela intensidade, aquela entrega, aquele fogo no coração de Jesus, ali orando, intercedendo por nós, ao ponto de que o seu suor eram como gotas de sangue. Então, no capítulo 17 do livro de João, Jesus ele começa, aqui tem o tema dessa oração como a oração sacerdotal de Jesus. A oração do sumo sacerdote. A oração do sacerdote segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, Jesus ele começa a orar, ele começa a falar: Senhor, no versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, nós podemos dividir aqui essa oração em dois temas, né, dois alvos. Um era por aqueles que ele havia dado, ou seja, estava orando pelos discípulos. No versículo 11 ele diz: Senhor, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam assim, sejam um assim como nós.
Então Jesus ele está orando por eles, né? No versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, protegi-os para que nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Estava falando de Judas, então ele estava orando, protegendo, estava junto com eles, né, para que nenhum deles se perdesse, exceto o filho da perdição, conforme havia para que se cumprisse as escrituras. Então, ali estava orando e falando a respeito dos discípulos. No versículo 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, que é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Então, nesse primeiro tempo dessa oração sacerdotal, ele está orando pelos discípulos que caminharam junto com ele. Mas a partir do versículo 20, algo precioso eles começam a declarar nessa oração, onde ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, a partir desse momento, Jesus ele deixa de orar pelos seus discípulos que estavam ali junto com ele e começa a orar por todos aqueles que vierem a crer nele por intermédio da sua palavra. Ou seja, nesse momento Jesus começa a orar por mim, começa a orar por você. Ele começa a orar por todos aqueles, querido, que vieram a crer nele por intermédio da sua palavra, ou seja, pela Bíblia. E ele continua dizendo: a minha oração, ou seja, Deus, Pai, daqui a pouco eu subirei à cruz, eu entregarei a minha vida como cordeiro, como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu oro por esses aqui que estão caminhando comigo, mas Senhor, o propósito de eu subir na cruz, de eu entregar a minha vida, será também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. E Pai, eu oro porque eu quero declarar aqui o propósito disso tudo. E ele continua ali dizendo, no versículo 21, a fim de que todos aqueles que vierem crer a sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Olha que tremendo, Jesus está dizendo: Pai, da mesma forma que eu sou um contigo e tu és um comigo, eu oro para que eles sejam um conosco. Ou seja, a mesma identidade, a mesma porção, a mesma herança, o mesmo nível de relacionamento, Jesus está dizendo. E no versículo 22, olha que tremendo isso, ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que seja um como nós somos. Jesus está dizendo aqui, meu querido, eu vou orar, Senhor, estou orando não só por este, mas por aqueles que crerem, que vierem a crer em mim pela tua palavra, a fim de que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Essa era a oração de Jesus, numa oração preciosa, a oração sacerdotal, a oração que antecedia a cruz do Calvário. Ele está dizendo para o Pai: Pai, estou indo me entregar, estou indo cumprir com a minha palavra, para que da mesma forma que eu sou um contigo, eles, aqueles que vierem a crer em mim, sejam um conosco. E é tremendo isso quando ele fala no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que tem me dado, para que sejam um como nós somos. O desejo, querido, de Jesus, neste momento que ele está ali declarando, dizendo: Pai, eu vou para a cruz, mas esse sacrifício era para que, da mesma forma com que eu sou conectado contigo, Pai, da mesma forma com que teu coração está comigo e o meu está contigo, da mesma forma que os teus pensamentos estão em mim e eu estou em ti, da mesma forma que eu cumpro a tua vontade, eu oro para que eles sejam da mesma forma. E para que isso aconteça, ele está dizendo aqui no versículo 22, eu lhes tenho transmitido, ele já estava liberando
a glória que tens me dado para que sejamos um como nós somos. Olha que interessante, querido Deus. Jesus, ele estava dizendo, a glória que o Senhor tem me dado para que eu possa ser um contigo, eu agora tenho transmitido a eles, para que eles também possam ter esse nível de conexão nos céus, no reino com o Pai. Jesus está dizendo, eu irei para a cruz, e um do propósito, Deus, e eu vou pegar a minha glória, eu já tenho transmitido a eles, para que eles se conectem contigo, ó Pai, da mesma forma que eu tenho me conectado contigo. Essa oração sacerdotal de Jesus, colocando, dizendo, eu preciso, da mesma forma que eu tenho me conectado contigo, ó Pai, da mesma forma que temos sido um, eu tenho transmitido a minha glória para que eles também se conectem, sejam um conosco. No versículo 23 diz assim, para que eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste mim. No 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei-o conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Querido, o desejo de Jesus, o desejo do coração do Pai, é que nós estejamos ligados, conectados profundamente com Ele, sejamos um com Ele. Um sacrifício foi feito, um preço grandioso foi pago, para que nós pudéssemos, em ousadia, acessar o Santo dos Santos. Para que nós não somente viéssemos acessar o Santo dos Santos como os sacerdotes acessavam, mas agora nós podemos acessar cheios da glória dele. Querido, a Bíblia fala que quando os sacerdotes, por muitas vezes, entravam nos santos dos santos, a glória de Deus, a presença de Deus era tão grande, que eles não podiam se conter em pé, tamanha era a presença e a glória de Deus naquele lugar. E sabe de uma coisa, querido? Os sacerdotes, eles tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, porque eles eram um daqueles que eram ungidos e o Espírito Santo vinha, e quando eles chegavam nesse lugar, a presença da glória, a presença era tão intensa que eles não se continham em pé. Só que agora, algo muito precioso está acontecendo, quando Jesus, ele diz, Pai, eu rogo por esses que virão crer em mim por intermédio da tua palavra, para que, da mesma forma que eu sou um contigo e tu és comigo, que eles sejam um conosco. E para que isso seja completo, para que isso alcance níveis mais profundos, no versículo 22, eu lhe tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejamos um como nós o somos. Para que eles sejam um conosco. Jesus está dizendo, eu lhe tenho transmitido a minha glória. Querido, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Não está sobre nós, está em nós. Mas o Espírito Santo não somente está em nós, como Jesus tem transferido a glória dele, transmitido a glória dele sobre nós. Nós como filhos, nós redimidos, nós como templo, como morada, como aqueles que carregam a glória de Deus, como no livro de Lucas 22, Jesus ele diz, assim como o Pai tem me confiado o reino, eu vos confio este reino. Somos aqueles que, Pedro diz,
que nós somos o sacerdócio, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Por quê? Tudo isso para que nós possamos andar em níveis mais profundos, carregando a glória dele, sendo portadores da glória dele, e para que nós possamos andarmos de glória em glória, de glória em glória. O Senhor tem grandes coisas sobre nossas vidas, sobre a sua vida. Se prepare, porque o Senhor tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida nesses dias. Pai querido, eu oro, Senhor, para que o nosso coração, Senhor, esteja sensível à Tua palavra, para que o Senhor esteja gerando em nós, ó Pai, fome, 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 sede pela Tua palavra a cada dia, a cada momento, para que seja revelada em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós como filhos, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E Pai amado, quando nós somos co-herdeiros, nós temos o mesmo direito, a mesma porção, a mesma herança. E aqui Jesus, antes de subir, ó Pai, à cruz, Ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E da mesma forma, eu tenho transmitido a eles a glória que o Senhor tem me dado, para que eles sejam um. Queridos, somos filhos. Nós somos. E Jesus falou: eu tenho te dado, eu tenho transmitido a mesma glória que o Pai me deu, para que vocês possam ser um comigo. Esse é o desejo do coração de Jesus. Pai querido, que nós possamos entrar nesse nível de profundidade, que nós possamos entrar nesse nível de relacionamento, intimidade contigo, não somente nos conectarmos, mas nos permanecermos firmes junto contigo, lado a lado, lado a lado. Orabaceri Kamanás. Espírito Santo, nos ajuda a caminhar em meio à sua Shekinah, porque há uma ardente criação que anseia pela manifestação dos seus filhos, e esses filhos precisam andar em glória em glória. Que Deus te abençoe, que o Abba Pai te abençoe, que o Ruach Kadosh encha o seu coração com fome e sede pela presença da glória. Que você seja sedento, 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 e entrar no Santo dos Santos e permanecer em intimidade, permanecer mais alto e mais profundo na presença do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.